Salve, salve, doutores! Sejam bem-vindos de volta ao segundo episódio do Dinheiro Cast, o podcast do Doutor Dinheiro. E aqui nós vamos conversar sobre investimento nesse segundo episódio. E eu queria te fazer uma pergunta. Você sabe por onde começar? Por onde você deve começar a investir? Como que você deve investir? Em que você deve investir? São algumas das perguntas que a gente vai responder hoje. Então, pessoal, vamos lá. Como e por onde você deve começar a investir? Olha, depende muito do seu perfil. A primeira coisa que você deve analisar é o seu perfil de investimento. O que você está procurando? Qual o objetivo que você está procurando esse tipo de investimento? Seja para comprar a casa própria, seja para adquirir uma aposentadoria, seja para complementar a aposentadoria convencional, que é do INSS. Então você precisa pensar em como você vai investir essa grana. E vocês devem saber, eu sou fã de investir dinheiro no mercado de ações, no mercado acionário, porque eu acho que é a forma mais democrática que você tem de investir a sua grana. E aí, um passo que as pessoas geralmente me perguntam é aonde eu devo investir, né? Como que eu vou começar? Então, assim, a primeira coisa que você tem que fazer, você deve procurar conhecer os produtos que você está investindo. Então, não vai ali na ideia da conversa do amigo, do bate-papo. Cara, só invista no que você conhece. Não investe no que você conhece. Ah, mas fulano me indicou a ação X, fulano me indicou o produto X. Vai dar uma estudada, vai olhar, né, o que estão te dizendo. Porque, assim, geralmente, né, tem algumas pessoas que chamam os investidores novos de sardinhada, né? O pessoal vai junto com a manada. E, geralmente, essa galera perde grana por falta de conhecimento, falta de saber o que realmente está fazendo. E, assim, você só se torna um investidor melhor conforme você investe. Não adianta esse papo de você falar assim, ah, não, eu vou estudar tudo aqui e daqui a pouco eu coloco em prática. Gradualmente você vai se transformando no investidor melhor. Vou dizer assim, mais ou menos, como que eu fiz, né? O primeiro investimento que eu tive foi a boa e velha poupança, né? Que muita gente fala, ah, não é investimento. Sim, mas para quem não tá habituado, é um tipo de investimento. Foi a melhor forma que eu consegui para começar a poupar uma grana. Então, assim, comecei a poupar desde novo. Sempre fui de guardar dinheiro. Minha família me conhece, quem sabe me conhece. Sempre fui um cara muito seguro, muito tranquilo. Não mão de vaca, tá? Seguro. Então, assim, sempre fui um cara seguro. Gostei de guardar dinheiro. E aí, eu fui conhecendo algumas coisas. Fui mostrando, fui vendo alguns produtos. Fui analisando. E, assim, a primeira coisa que fiz foi lá, um gerente de banco me ofereceu um fundo de investimento. E aí eu fui, coloquei, trabalhei um pouquinho, né, com algum fundo de investimento, até conhecer o mercado acionário. Porque, olha, ali é a melhor forma que você tem de fazer. As taxas são menores, você não divide lucro com corretora, com banco. Você simplesmente investe nas ações por dois motivos, né? Seja por valorização de capital, né? O que seria a valorização de capital? É você investir o seu dinheiro e ele se valorizar ao longo do tempo. Vamos lá, você botou R$1.000 em... pegar uma ação aqui em VEG e daqui a 6 meses, 1 ano, tem lá 1.500. Isso é valorização de capital. E a outra forma, que é a forma que eu mais gosto, né, que são os dividendos. Tem até um vídeo que eu falo sobre isso, sobre os dividendos. Dividendos vamos dizer assim, é a válvula, né? A válvula. Vamos dizer que os dividendos seja aquilo ali, a motivação principal do investidor que investe em ações. Eu acho que não tem uma outra forma. Porque os dividendos é a parte do lucro que a empresa divide com você, né? Com você, investidor. E eu acho que essa é a melhor forma de remunerar um capital, né? Porque você investe seu dinheiro e recebe ali uma porcentagem por ano, né, livre de impostos, por enquanto, né, porque o governo está querendo taxar e eu não sei se isso aí vai para frente. Talvez vá, talvez não.
tem muita gente que está fazendo força para que não vá, porque assim você vai desestimular as pessoas a investirem seu dinheiro na bolsa e aí vai colocar na poupança e aí talvez isso não seja tão bom, porque você colocar o seu dinheiro na bolsa é uma forma de você estar financiando as empresas que estão lá na bolsa. Então, assim, tem diversos fatores que influenciam nisso. E por que dividendos? Assim, dividendos, cara, é a melhor coisa que você pode imaginar. É você receber um percentual do lucro de uma empresa que você tem um pedacinho. Então, assim, é a melhor forma de você investir. Então, esses são os dois formatos, né, que você vê que dá para você investir. E tem muita gente que fala, eu day trade e tal. Olha só, gente, day trade não é investimento. Day trade foi uma fórmula que as corretoras inventaram para ganhar dinheiro com corretagem. Ah, mas tem corretagem grátis. Já te explicaram como é que funciona o esquema de corretagem grátis? Já te explicaram? Esquema de corretagem grátis, você tem lá o painel de cotação e o painel, tem algumas empresas até que, algumas corretoras, isso já foi levantado por algumas pessoas, mas o que eu vou te falar aqui, você pode pesquisar e você pode ver. A corretora, ela te mostra um valor, suponhamos, R$10,20 por ação. Só que a corretora, ela tem um lapso, né? Ela tem um lapso de tempo para te mostrar a cotação em 15 minutos. Né? Então ela pode atrasar aquele valor da cotação em até 15 minutos, atualizar em até 15 minutos. E aí o que acontece? A corretora, ela geralmente ganha no spread, né? Ela ganha no spread, porque ela te mostra o valor da cotação a R$10,20, né? E você comprou aquele valor ali, mas na realidade a cotação está R$10,10 e aí ela vai tirando daquele valor. Isso aí é meio polêmico, mas a realidade é essa, da corretagem grátis que existe por aí, porque não existe almoço grátis, você sabe bem disso. Então assim, é melhor você acertar o preço na entrada. Quanto é a corretagem? Vai para XP, vai para Banco Inter, vai para quem cobra corretagem, negocia a corretagem com o seu assessor de investimento, com o seu corretor, negocia com ele. É melhor você acertar o preço na entrada do que você tomar um prejuízo lá na saída, né? Porque você não sabe. Então, assim, o day trade veio com isso. E day trade é aposta. Você simplesmente está olhando o gráfico e você vai tentar acertar se a ação vai para cima ou vai para baixo. Né? E assim, você consegue, ao longo do tempo que você vai investindo, você consegue ver como que funciona mais ou menos a máquina, a cabeça, né, do investidor. Então, vou te dar um exemplo hoje, né, aconteceu, se eu não me engano, anteontem, a VEG fez uma parceria com a Petrobras, desenvolvimento de aerogeradores. A VEG é uma empresa excelente e a cotação foi lá em cima, subiu. Só que essa galera que está preocupada em fazer day trade fez o quê? Compra, né? E quando ela sobe e atinge a meta deles, eles vendem. E aí o preço despenca. Então, assim, você consegue analisar mais ou menos o que acontece. Né? Então, assim, day trade é aposta. Você vai apostar se o mercado vai chegar naquele valor ou não. E assim, 90%, 99,9% dos day traders tomam porrada. Assim, eu já fiz day trade. Tem um monte de gente que faz e assim, não é o melhor caminho. O melhor caminho para você investir é fundamentos. Você vai olhar a tua ação, vai analisar a ação, vai analisar se vale a pena. Se vale a pena aquilo ali, você investir no que você conhece. O mercado de energia elétrica, o mercado de seguros, o mercado de geradores e assim sucessivamente. E ali, analisa, conhece o mercado, conhece a empresa. Se você puder ir até pessoalmente, a empresa é bom, mas às vezes a gente não consegue. Mas dá um estudo, olha os números da empresa, olha o noticiário, vê como é que tá e faça o seu investimento e espere um retorno, né, através dos dividendos, a valorização de capital. Então não tem muito para onde fugir. Então assim, pessoal, e uma dica que eu deixo, né, por experiência própria, cara, fuja do varejo, né? Exemplo aí, a Via Varejo, ontem, né? Foi ontem ou foi anteontem, não sei. A Via Varejo fez um follow-on, né? O que é o follow-on? Follow-on é quando uma empresa
ela faz uma nova emissão de ações. No caso, seria como se ela estivesse abrindo capital na bolsa, mas ela já tem capital na bolsa. Então, ela faz um follow-on para poder angariar fundos, né? Angariar mais dinheiro, fazer emissão de ações. Só que o que aconteceu? Essa emissão de ações deu errado. E aí a cotação, logo no início do pregão, caiu mais de 30%. E aí entra de novo a questão do day trade. A galera entra comprado nessas ações, porque dá para você investir comprado também. Desculpa, entra comprado não, entra vendido. Você entra vendido nas operações e aí ela despenca, você ganha aquele spread, compra, né? Aí zera a posição. No caso, você entrou vendido com menos 1.000, zera a posição, volta para zero e ganha aquele valor ali do diferencial. E sem entrar vendido, e aí é uma venda descoberta. Tem um monte de gente que faz isso, faz venda descoberta. É uma forma de perder dinheiro mais rápido. É uma forma de perder dinheiro mais rápido, que dependendo do rombo aí, você pode tomar até um stop da corretora e aí a paulada é grande. Então assim, pessoal, investir em ações não é essa roleta russa que todo mundo acha aí, que todo mundo faz. Não é uma roleta russa. Investir em ações, você deve compreender aonde você está entrando, o que você está fazendo. E assim, não é difícil. Não é difícil. Você tem que investir em cursos, em conhecimento. Ah, mas eu quero fazer operações, eu quero fazer opções, quero fazer... qualquer tipo, quero fazer venda de câmbio, de dólar, isso e aquilo. Cara, procura cursos aí na internet. Tem uma galera aí que vende. Tem aí o Luiz Fernando Roxo, que ensina a fazer esses tipos de operações. Tem uma galera aí no mercado que ensina você a mexer com esse tipo de coisa, mas você tem que entender que isso não é investir. Isso é um trabalho, isso é uma forma de fazer dinheiro rápido, né? E muita gente tomba nessas horas. Então, pessoal, assim, queria deixar aqui um parêntese assim, né? Que eu vejo muita gente falar sobre isso, falar sobre investimento, e muitas das vezes está trazendo traz mais dúvida do que a solução para você. Então, eu queria também aproveitar o podcast aqui para falar um pouquinho dessas empresas, né, cara? Como eu falei, voltar agora um pouquinho, falar sobre varejo. Gente, o varejo, ele é complicado de se investir. Tem muita gente que diz que varejo é o cemitério dos investidores. Por quê? Porque o varejo, naturalmente, ele tem a tendência a entrar em decadência. E se ele não tiver dinheiro externo, ele acaba quebrando. E foi isso que a Via Varejo fez. A Via Varejo tentou se financiar novamente pelo mercado de ações, só que o mercado de ações não está muito saudável, né? Não está acreditando muito nela, não está saudável não está desconfiado da Via Varejo e não está acreditando muito que ela vá dar resultados. Então acaba que as empresas maiores, os investidores acabam não comprando essas ações e aí o follow-on despenca. E aí isso aconteceu também, isso está acontecendo também com a Magalu, né? A Magalu provavelmente vai despencar também. Aconteceu com a Americanas, vocês viram a fraude da Americanas e tal, a Americanas se mantendo. Então assim, Via Varejo hoje e Americanas, elas são penny stock. Penny stock são empresas que valem menos de R$1, que provavelmente elas vão ter que fazer um grupamento de ações e aí você diminui o número de ações em circulação, então você causa mais um prejuízo, né, no investidor. E assim, cara, você vê, se você analisar o histórico da Magalu também, que também é do varejo, a Magalu, ela vem, se eu não me engano, salvo engano, em 2015, ela fez um grupamento de ações e aí a ação explodiu, foi embora. Se eu não me engano, ela fez de 1 para 8, salvo engano, fez um grupamento de 1 para 8 e a ação chegou a 100 e pouco, 200, sei lá, chegou a uma grana. E aí, depois de um ano, eles pegaram e desfizeram esse grupamento de 8 para 1 de novo. E aí, a ação continuou subindo. E aí a Magalu foi fazendo desmembramento, foi
foi, até que agora você vê que as ações estão em uma derrocada violenta. E assim, o varejo ele precisa de financiamento externo. Quando não tem financiamento externo, a empresa tende a quebrar. Por que eu estou te falando isso? Porque as melhores empresas para você investir e ficar tranquilo hoje são empresas que não dependem desse tipo de financiamento. Porque o financiamento vem sozinho, vem através do próprio caixa da empresa. Né? Você vê as empresas de energia elétrica, por exemplo. Se você tem uma casa de praia, se você tem uma casa no campo, se você tem uma casa... Mesmo você não indo lá, você tem que pagar a sua luz, certo? Então, assim, as empresas ganham dinheiro numa velocidade enorme e geralmente sobra grana para reinvestir, para pagar dividendos. E outro exemplo que eu posso te dar é a questão do seguro. Você usando ou não, você tem que pagar o seguro. Né? Você usa e torce para não ter que pagar, né? Porque seguro é isso, você paga com a intenção de não usar, certo? Não é assim que funciona? A gente paga o seguro com a intenção de não usar. Então, geralmente, essas empresas fazem muito caixa, têm muito lucro e elas acabam repartindo esse lucro com as empresas. Então, assim, quer investir bem, quer dormir bem, quer ficar de boa com as suas ações? Investe nesses grupos, que são ações de empresas perenes. Né? A gente não consegue prever o futuro, que essas empresas vão sempre ser a mil maravilhas, mas você consegue pelo menos olhar um pouquinho para trás e ter uma ideia. Né? Eu estava até escutando no rádio esses dias, eu até achei curioso, né, que de 2020 para cá, nenhum economista acertou nas previsões. Nenhum economista acertou nas previsões. Mas eu vou te falar que até antes eles também não acertavam. Mas a questão do que a pessoa estava falando no rádio, o que ela estava falando de que nenhum economista tem acertado? Porque a economia é o único lugar que você olha para a história para poder tentar fazer uma perspectiva de futuro. E isso não necessariamente dá certo. Porque se você for parar para pensar, você está olhando para o passado, né? Tá olhando aqui para o retrovisor, tentando enxergar no para-brisa. Mas o que passou, né? Você se imagina numa estrada, o que passou ficou lá atrás. Não necessariamente o que virá na sua frente será a mesma coisa. E aí entra a teoria do cisne negro, né? Que é desse livro aqui do Taleb, né? A lógica do cisne negro, né? Porque são as coisas que acontecem. A pandemia é um cisne negro. O Bolsonaro foi um cisne negro. Ninguém esperava, ele foi embora. Né? O Trump lá nos Estados Unidos também foi um cisne negro, ninguém esperava, o cara foi e ganhou. Então, assim, isso seria um cisne negro. Então, a pandemia foi um cisne negro, ninguém esperava. Para você entender o que eu estou te falando, dá uma lida procura aí, dá uma lida no livro do Taleb. Né? Aí, só uma ideia, o cisne, existe algum cisne negro? Difícil de você achar. Geralmente você vê aquele cisne branquinho, bonitinho e tal, você não vê o cisne negro. Então, cisne negro são coisas que a gente não está esperando que vá acontecer e elas acontecem. Então, quando você analisa isso, o mercado de ações é muito, muito parecido com essas coisas. Às vezes você não está esperando e pode ser tanto para o bem quanto para o mal. Né? Pode acontecer uma coisa tanto para o bem quanto para o mal. Por quê? Você pode ser surpreendido com o cisne negro positivo, como pode ser surpreendido com o cisne negro negativo. Então, a economia ela age dessa forma, ela olha para trás e faz uma previsão do que pode acontecer. E aí, quem poderia imaginar, né, a questão do Covid? Quem poderia imaginar a crise que originou, a crise lá do crédito nos Estados Unidos, que originou a quebra das bolsas, né, a quebra dos bancos, na verdade, em 2008, que é a crise do subprime? Quem poderia prever essas coisas? Então, investir no mercado de ações é relativamente isso. E assim, por mais que você possa saber de tudo um pouco, mas eu queria te mostrar o seguinte, investir no mercado de ações, você precisa também ter a questão da psicologia. Né? Você precisa ter a cabeça no lugar, porque assim, como é que a gente consegue sobreviver no mercado de ações com uma queda
de 30%, de 40%. Cara, isso é devastador. Tem investidor que não gosta nem de pensar nisso. E assim, quem não passou por nenhuma crise, então, meu Deus do céu, a gente tem uma galera aí que não pegou crise nenhuma. Tem uma galera aí que tá na bolsa desde 2020, né? E assim, não pegou nada, não sabe o que é uma crise, não sabe. Então assim, pessoal, é muito complicado. Você precisa ter... A melhor forma de você se preparar para isso faz uma projeção do que a sua carteira pode crescer, sei lá, 40%, talvez, durante alguns anos. E aí você fica firme que ela vai crescer 20%. E aí você tem que preparar a tua cabeça para essa relação, porque senão você acaba pirando. E assim, hoje eu entendo muito quando eu lia alguns livros de investimento e às vezes falavam assim, eu invisto e não fico olhando todos os dias, porque realmente olhar todo dia é complicado. Você vai acabar olhando uma vez ou outra, mas ficar olhando, acompanhando o investimento diariamente realmente causa um estresse. E assim, hoje a gente vive num estado de ansiedade, né? Hoje a gente vive num estado de estresse crônico. E às vezes você colocar mais estresse nisso é pior, né? Porque você já tem o estresse do seu trabalho, você já tem o estresse da família, e aí você colocar mais o estresse do dinheiro, olha, meu irmão, fica complicado. Então assim, a gente acaba que pensando na questão mas eu quero ver o meu investimento crescer. Cara, compra, analisa as empresas, faz um investimento e mete bronca, entendeu? Deixa acontecer e faz projeção e prepara o psicológico. Prepara o psicológico porque as coisas realmente são complicadas. E eu queria passar agora para a questão... me foi me levantada uma pergunta nesses dias num quiz que a gente fez e a pergunta era assim, dá para sobreviver de FII, né, de fundo imobiliário? Fundo imobiliário é seguro? Olha, cara, fundo imobiliário é seguro. Seguro é 100% seguro? Não posso te falar que é 100% seguro, porque haverá oscilações, haverá troca de gestores, você precisa estar atento a isso. Agora, fundo imobiliário dá para fazer uma bela renda extra? Olha, dá para fazer uma bela renda extra. Só que assim, no início, quando você está começando a investir, é recomendável que você reinvista o dinheiro que você ganha nesse valor. Claro, uma vez ou outra, você tirar um valor, tirar uma parcela para fazer alguma coisa, é bom, mas a ideia é que se você entrar com essa cabeça de que eu vou viver de renda, eu vou viver da renda do fundo imobiliário, olha, vai ser muito difícil você conseguir. Porque a renda, ela vem do trabalho. A nossa renda principal vem do trabalho. E assim, eu vi uma série na Netflix que fala como viver aos 100 anos. E tem uma parte que me chamou a atenção, é que se você sonha em se aposentar, né, você não vai se aposentar. Né? Quer dizer, você vai se aposentar, mas você não vai viver o suficiente para curtir a sua aposentadoria. Porque as pessoas que passam dos 100 anos, os centenários, eles nunca param de trabalhar. Eu não estou falando eu estou falando de se aposentar grosso modo. É que tem gente que fala assim, eu vou me aposentar do trabalho e não vou fazer nada, vou ficar em casa deitado no sofá, batendo papo, conversando. Olha, isso é sentença de morte. Isso é sentença de morte. Porque as pessoas vão envelhecendo, né, os centenários vão envelhecendo e eles continuam trabalhando. Claro, numa proporção reduzida, né, fazendo trabalhos manuais, caminhando, jardinagem, lavando alguma coisa, arrumando a casa, mas não deixam de trabalhar, né? Você arar uma terra, plantar, né, ali, não estou falando arar como arar o pessoal do agronegócio faz, mas arar, fazer a sua terra ali bonitinha e tal, plantar alguma coisa. A galera que faz isso vive por muitos anos. Então, o que eu estou querendo dizer assim, se você entrar com essa cabeça de que eu vou viver de renda, gente, isso é muito difícil. Você usa a renda para te potencializar, né? Eu, por exemplo, eu tenho um fundo imobiliário
que eu gosto de deixar ele separado lá, ele guardado, para fazer uma viagem e tal, algum percentual do valor que vem dele eu faço uma viagem, eu faço alguma coisa, mas assim, a maioria do dinheiro eu reinvisto, porque eu ainda estou em formação de capital, assim como você que está me ouvindo, né? A gente está sempre em formação de capital, não sou milionário, bilionário como esses caras que tem aí que já estão há muitos anos lá na frente, mas a gente está no caminho, a gente está na trilha do milhão e a gente vai chegar lá, né? E se você estiver ouvindo meu podcast aqui, a gente está caminhando junto, porque você está me ajudando e eu também estou te ajudando com certeza, né? Com alguns conselhos aqui, alguns recados, né, sobre isso. Então assim, voltando à questão do FII, o FII é muito bom, é ótimo, é um produto ótimo, só que se você entrar com essa cabeça de que eu vou viver de renda de fundo imobiliário, que eu vou fazer isso, isso não existe. Talvez você esteja no estágio que você precisa mais reinvestir no seu próprio negócio ou adquirir uma renda extra com um trabalho funcional do que você, propriamente dito, investir em fundo imobiliário. Então, pessoal, é assim, investir, enriquecer, demanda tempo, demanda projeto, demanda consistência, demanda resiliência, de você estar ali fazendo sempre a mesma coisa. E claro, você gasta dinheiro? Claro, eu gasto dinheiro. Todos nós gastamos. Só que a gente tem que analisar a nossa proporção de gastar dinheiro, né? Caminhando agora para a parte de mais de finanças pessoais, eu sempre venho repetindo, sempre falo sobre isso. Eu já estou até cansado de me ouvir. Mas o único ato que você controla é o ato de poupar. A questão de retorno, a questão de quanto que você vai faturar com investimento X, quanto que vai aparecer, o quanto que você vai ganhar, essa questão, isso aí você não consegue controlar. Isso aí é o mercado, isso aí são outras coisas, são vários fatores, né? Aqui no Brasil, quando a gente investe em bolsa de valores, a gente tem que prestar atenção que aqui no Brasil a gente sofre interferências externas que são interferências do governo, interferências, já acontece alguma coisa, aqui mais propriamente dito o mercado de ações sofre com a Câmara dos Deputados, né? Votam alguma coisa e aí a Câmara arrebenta, até o Banco Central que não baixa a Selic, e aí o crédito fica alto, e aí você não consegue reinvestimento, as empresas de varejo não conseguem reinvestir, não conseguem vender nada porque elas dependem altamente do crédito. Você precisa do crédito para comprar um telefone, comprar um eletrodoméstico, a linha branca, e aí não tem esse tipo de financiamento, a roda não gira, e aí daqui a pouco começa a pegar o varejo de gênero alimentício, que as pessoas também começam a comprar só o que realmente importa, param de comprar, param de sair para lanchar, e aí essa roda não vai girando, e as coisas vão ficando ao bel prazer. Então, assim, pessoal, eu acho que aqui no Brasil, né, a gente tem engatinhado, principalmente na questão da educação financeira, a gente tem engatinhado. Como tudo aqui no nosso país, a gente não planeja nada. É muito difícil quando você chega para um cliente e fala para ele planejar, se ele nunca aprendeu a planejar nada na vida dele. Até eu sinto dificuldade de planejar algumas coisas. Tem coisas que eu não consigo pensar por falta mesmo de conhecimento. Não pense que nós somos sabe tudo, não. A gente aprendeu alguma coisa, aprendeu uma habilidade e a gente passa aqui, mas a gente não sabe tudo da vida, né? A gente não sabe todas as coisas. Então, a gente também sofre com a questão de planejamento. E assim, seguir planejamento é difícil, a gente sabe disso. Como seguir uma dieta também é difícil. Mas eu prefiro ter um planejamento e às vezes fugir um pouquinho ali, também como eu prefiro ter uma dieta e às vezes dar uma fugida, do que não ter nada e ficar solto. A gente não tem muita regra. E isso que a gente sofre hoje se reflete nos nossos governantes. Infelizmente, eles saíram daqui. Eles saíram da nossa sociedade. Não tem como a gente falar, o governante X, isso é Y, aquilo. Cara, eles saíram daqui. Eles saíram daqui. Eles são pessoas parecidas com a gente, né? Então, assim, algumas já floram mais e outras não. Então, assim, eu vejo muita gente... uma pergunta que sempre me fazem também sobre investimento e criptomoedas, o que você acha? Olha,
em criptomoedas é um tipo de mercado complexo, como a gente estava falando, porque não existe muitos dados para a gente olhar para trás. Como a gente estava falando que na economia a gente precisa de dados que olhem lá atrás. Não existe muitos dados. A gente não consegue não consegue saber muitas coisas sobre a criptomoeda. A gente sabe que é uma rede, né, uma rede interligada ao vivo, né, o tempo inteiro, né, os próprios computadores, os megas computadores que fazem essa fiscalização, é uma rede. Tem um vídeo meu aí, se você estiver me ouvindo e quiser ver, falando sobre Bitcoin, sobre rede blockchain. Então, assim, agora, eu acho que é um produto maravilhoso, né? Talvez o que o Bitcoin se propôs a fazer, né, que seria um dinheiro rápido, simples e sem fronteiras, cara, seria maravilhoso. Mas o problema é que as pessoas encaram isso como um investimento. Ah, é o ouro digital. Não sei se é ouro, não sei, não consigo pensar, não consigo imaginar que seja ouro digital. Mas as pessoas às vezes têm essa ideia de querer acreditar, né, nessas fantasias. Então, assim, por exemplo, nós temos a rede do Ethereum, que é uma rede sensacional, que é a ideia dos contratos inteligentes. Essa ideia dos contratos inteligentes é maravilhoso, porque até o governo, né, com esse tal do Drex aí, o Drex, nossa, que nome horrível. Drex, que é o direito, ó, desculpa, pessoal. O real digital, né? É o Drex. E aí o X veio só para embelezar o X. O pessoal é parente do Elon Musk que inventou isso. Talvez seja até ele que esteja fazendo, desculpa. Então, veio aí o Drex com a ideia com os contratos inteligentes. Por quê? Isso, porra, se o Drex fizer o que ele está pensando em fazer com esse contrato, que é interligar o Drex, a rede do Drex, a rede do Detran, e você transferir, pessoa, você transferiu o seu carro diretamente para o outro só através de um tapa digital ali que você der, pessoa, você fazer isso, interligar o e-cartório, né, colocar tudo isso na rede, caraca, meu irmão, isso é de explodir a cabeça, pode explodir a cabeça, mas eu acho sensacional, eu acho que é um caminho que a gente tem que seguir e a gente vai chegar caminhando nisso, né? E assim, pessoal, tem muitas outras coisas que a gente pode estar falando, como eu falei, eu sempre falo, né, de educação financeira, né, falo sobre investimentos, sobre as finanças pessoais, a questão também, pontuar para vocês a questão da reserva de emergência, né? A reserva de emergência não é investimento, que fique bem claro, né? Esse foi o vídeo mais recente que eu postei. Reserva de emergência não é investimento, não é. Reserva de emergência é um salvaguarda para você se manter em tempos difíceis, em tempos que talvez você fique desempregado, que alguém fique doente, né? É uma reserva de emergência, para isso, ela não é um investimento. E aí muita gente criticou, teve até uma pergunta das pessoas falando, você falou em poupança, mas é por causa disso, porque não é investimento. A reserva de emergência não é investimento, é um dinheiro que você precisa estar ali, que ele precisa estar disponível para você rápido, né? E você vai colocar isso em algum lugar, numa corretora, que só pode tirar, você vai precisar sangrar o dinheiro de lá, sangrar para sua conta, isso demora, essas transferências de dinheiro, e às vezes você precisa daquilo ali numa velocidade, uma coisa mais rápida. Então, a reserva de emergência é para isso. Então você fala, cara, coloca na poupança, né, faz uma forma de manter essa grana, né, no local de fácil acesso. E assim, pessoal, também vejo o pessoal falar sobre questão, né, até conversei com um amigo hoje e ele estava falando, cara, o nicho que você tá trabalhando, que é o nicho de educação financeira, se você estivesse nos Estados Unidos, hoje você estaria voando, se estivesse na Inglaterra, estaria voando, porque aqui é muito difícil, né? E assim, eu dou uma meia verdade para ele, né? Porque, cara, realmente, quando você conversa com uma pessoa que recebe um salário mínimo, que recebe
até 2 salários mínimos, até 3 salários mínimos, vamos dizer assim, né? Dá 3 mil e pouco. Realmente é difícil fazer sobrar uma grana. Né? Às vezes é difícil, porque ainda mais a galera que vive em cidade grande. A galera que vive centro de cidade, região metropolitana. Essa galera sofre porque tem muita coisa para fazer, muita coisa para ela gastar o dinheiro dela, e a economia é movida a isso. A movida é isso que movimenta a economia. Então, assim, a galera acaba que abastece, né, um prazer momentâneo, né, ali, pô, vou fazer um lanche, comprar um negócio. Você já parou para pensar, se você gastar R$ 30 por dia com almoço fora, quanto que isso não dá no final do mês? Entendeu? Então só você imaginar, né? Vamos imaginar que o mês tem 30 dias, você gasta R$ 30 por dia, quanto que dá isso aí? 900 prata, é isso? Então assim, se você ganha R$ 3.000, você já está com 2.100. Aí você vai pagar aluguel, você vai pagar escola do filho, luz, internet, mais alguns lazer, alguns passeios, roupa. Realmente a conta fica complicada. Fica complicada. Então assim, a gente estava conversando sobre isso e eu falei, cara, eu sei disso, mas eu quero continuar seguindo nesse caminho, porque eu acredito que também o que a gente está falando aqui, o que a gente está mostrando para vocês, também possa transformar a vida de vocês, né? Porque como você só controla o seu ato de poupar, você precisa ter alguém ali que te ajude, que fale para você o que você tem que fazer, o que você precisa fazer. Então assim, eu sempre falo para as pessoas, olha, na hora que você tiver de gastar o teu dinheiro, pensa se realmente você precisa daquilo, ou se você tem a necessidade daquilo, ou se você só quer aquilo ali por um momento. Quantas coisas você já comprou, né, na sua vida e ficou jogada lá na garagem, sei lá, quantas pessoas eu vejo, eu passo pelos prédios, aí fico olhando, às vezes assim, aquela varanda, né, que tem aquela bicicleta pendurada, que tem um patinete, que tem um skate, que tem lá um monte de coisa. Aí eu pergunto, quantas vezes aquela pessoa tira aquela bicicleta que está pendurada ali? Eu sempre me pergunto isso. E às vezes você passa várias vezes no mesmo lugar e você nunca vê aquela bicicleta sair dali, né? Então assim, a pessoa comprou, virou um enfeite de parede. Então a gente acaba que a gente precisa realmente pensar, né, no que a gente realmente precisa, né? Porque o nosso dinheiro é curto. Quando você olha para o americano ganha uma grana boa, vamos supor, o salário mínimo $4.000, e aí ele tem um custo baixo na casa dele, ele tem transporte público que funciona, ele não gasta com transporte público, ele tem uma rede de internet boa, e você vê que realmente é mais fácil trabalhar com ele lá, porque tipo assim, ele ganha 4, sobra 2, para ele ver e olhar assim, pô, o que eu vou fazer? Vou investir na minha vida, na minha carreira? Vou fazer o quê? Então assim, pessoal, isso seria muito mais fácil se a gente estivesse lá, mas a gente não tá, a gente tá no Brasil. Então, você tem que fazer por você aqui, né? Queria falar também sobre uma coisa, que é sobre a questão de você se preparar para a velhice. Não vou nem dizer aposentadoria, mas se preparar para a velhice. E assim, tem alguns produtos, tem muita gente que trabalha com previdência privada, que trabalha com isso. Eu achei um produto muito legal, que é o Renda a Mais. Eu até falei isso no vídeo de terça-feira. É o Renda a Mais, que é do Tesouro Direto, que eu achei bem legal o valor de você colocar uma grana ali e receber ela por 20 anos. Suponhamos que você faça um cálculo, se aposente com 60 anos de idade e você, dos 60 até os 80, né, 20 anos, 240 meses, você receberia um valor em cima daquilo ali. Então, eu acho que seria uma boa. Vou até começar a colocar isso nos meus planejamentos financeiros, porque eu gostei do produto. Eu achei que o produto
Pro Brasil é a cara do brasileiro, né? Por mais que eu ache que você precisa fazer as coisas sozinho, tem muita gente que não consegue. Tem gente que gosta de ter um boleto para pagar. Então, vamos botar um boleto lá de 80, de 100 reais, para a pessoa pelo menos ter um salário mínimo para receber do INSS e ter uma renda extra para receber do Renda Mais durante 20 anos. E quanto mais cedo você começar, melhor. Então, a questão do planejamento, a questão é sempre essa. Quanto mais cedo você investir para a sua vida, melhor. Agora, se você não tem tanto tempo, se você já está com 40 anos, quer se aposentar com 60, falta 20 anos ainda de contribuição, mas ainda dá tempo de fazer um tipo de planejamento para você não ficar à mercê. Então, assim, pessoal, a questão é que a gente precisa realmente caminhar com as nossas pernas, a gente precisa aprender a lutar pelos nossos direitos, né? A lutar pela nossa grana e, cara, não depender de governo, não depender de nada, meter bronca. É só seguir. Eu costumo dizer que a gente não consegue as coisas se a gente não quiser. Porque se a gente traçar uma meta e com afinco meter bronca, você vai conseguir, você vai chegar lá. Então, pessoal, eu fico muito feliz de você ter me escutado até aqui. Te agradeço pra caramba. Se você puder se inscrever no canal aí com a gente, enviar pros amigos, fazer o nosso canal crescer, cara, te agradeço muito. E esse aqui foi mais um bate-papo com muitos assuntos variados. A gente está produzindo alguns outros conteúdos e tal. Tá chegando uma galera aí para ajudar a gente também. E a gente vai conseguir fazer outras coisas. E esse foi o nosso segundo episódio do podcast. E aquela saudação para vocês maravilhosa. Saudações endinheiradas!